Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje é especial, eu sempre falo isso porque é sempre realmente muito especial. Mas a gente tem conosco uma nutricionista, coisa novidade aqui no canal. Seja bem-vinda, Ana. Oi, Eli. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Sinto lisonjeada por ter sido convidada para participar. Maravilha. Então, a gente começa agora. Vou fazer minha audiodescrição, depois a Eli e a Ana, e a gente dá sequência, porque a gente tem muita coisa para trazer para vocês. Bom, meu nome é Jéssica, eu tenho 31 anos, já já faço 32. Hoje eu tô com o cabelo semi-solto, só preso uma parte do cabelo. Meu cabelo ele cresceu, então ele tá um pouquinho abaixo do ombro agora. Meu cabelo é escuro, então ele é castanho bem escuro. Eu tô de óculos com um aro preto, ele tem os detalhes em branco, mas não sei se dá para ver. Eu tô com brincos compridos e finos em argolas. E eu tô com um lenço de oncinha, porque eu adoro oncinha. Meu fundo ele é branco, meio creme, e tem uma parede do meu lado que ela tem tons de azul. Então, essa é minha audiodescrição, Eli, é contigo. Oi, boa noite a todos, boa noite, Ana, Jéssica. Bom, eu sou a Eliane, 62 anos, pele branca, cabelo extremamente branco, que hoje já tem poucos fios que são escuros, né? Eu tô com uma camiseta preta, tô com brincos de argola quadrado, e uso um óculos vermelho em vários tons de vermelho, né, meio degradê, tá? E o meu fundo é um fundo onde pega uma parede branca de um lado e da outra parede, no outro lado pega um pedaço da minha área de trabalho e que tem aí algumas mensagens que eu sempre gosto de falar. Uma delas é boas energias hoje e sempre. Então, é isso. E agora, Ana, eu vou passar para você fazer sua autodescrição. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Ana Lobo, nutricionista. Vou fazer minha audiodescrição. Eu estou com os cabelos soltos, compridos, cabelos mais escuros, pele branca. Estou usando um brinco dourado. Estou no meu escritório. Ao meu lado direito tem uma cortina, ao fundo uma parede com uma frase que eu também gosto de falar, né? Que é que a felicidade vire rotina. Ana, geralmente a gente começa, né, pedindo, porque depois as pessoas vão todas ver, né? Quando vai o vídeo editado, vão ver a tua biografia, né? Vão ver tudo aquilo que você, tua trajetória profissional. Mas a gente tem aqui o hábito, né, de no Longe Talks a gente começar com uma pergunta que te identifica. Então, por favor, rapidinho, né, fale da Ana pela Ana. Bom, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta muito de outras pessoas, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com gente e eu sinto que eu tenho que eu considero sim que é um dom, né? Não tá totalmente polido ainda, mas que é trabalhar, que é entender as outras pessoas dentro da realidade delas, né? Eu acho que isso é importante para a profissão também. Então, não julgar, não, né, entender o lado da pessoa, ouvir, eu acho que é uma característica que eu poderia colocar. E eu acho que isso que me levou para a nutrição, né? Antes de me formar, pensei em fazer psicologia, para vocês terem ideia do caminho que eu gosto, que eu me identifico. E sentir que eu posso ajudar as pessoas é algo que eu gosto. Maravilha, Ana. Então, seja super bem-vinda ao canal. Acho que todo mundo que Obrigada. está assistindo aqui está super curioso. Era um tema, né? Falar sobre nutrição foi algo que a Eli
sempre trouxe, Jéssica, acho que a gente tem que falar sobre isso, a gente já tem mais de um ano de canal, a gente realmente nunca abordou essa temática. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, eu vi que a gente viu, né, que você trouxe uma apresentação, para falar um pouquinho sobre a nutrição, como é que é o envolvimento da nutrição com a longevidade. Então, fica super à vontade para compartilhar aí o que com certeza você trouxe para a gente. Ah, obrigada. Então a nutrição está muito relacionada com a longevidade, né? Os alimentos, a forma que a gente nutre o nosso corpo, os nutrientes que nós ingerimos vão participar de todas as funções fisiológicas, de forma direta ou indireta. Então, é claro que isso é um tema muito importante para falar de longevidade. E quando a gente fala de longevidade, a gente não está falando só sobre viver mais, mas também viver mais com qualidade. E para isso, a gente precisa começar a se preocupar muito antes, né, do envelhecimento em si. A gente precisa pensar, quanto antes a gente pensar sobre isso, se preocupar com a nossa alimentação, melhor para nós em todos os sentidos. Então, eu trouxe uma breve apresentação aqui para a gente introduzir o assunto mesmo, falando um pouquinho, né, que a longevidade começa quando a gente pensa que viver bem, então, ter uma longevidade é também viver sem a presença de doenças crônicas ou de forma mais controlada delas, né? Eu acho que isso tem muito a ver também. Lógico que não é só isso, né, gente, de forma alguma, mas eu acho que tem a ver quando a gente fala de nutrição, a gente tem que abordar esses pontos. Então, eu colocaria aqui, o que são essas doenças crônicas, né? Então, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças respiratórias e outras que a gente pode sim já cuidar da alimentação para viver melhor. Também vou falar de outros pontos, tá? Não só disso, mas é importante a gente começar por esses pontos. E é claro que a prevenção dessas doenças tem muito a ver com a alimentação, bons hábitos, estilo de vida. Quanto antes nós começarmos, como eu disse, melhor. Então, eu achei muito interessante, né? Não sei se vocês já viram sobre esse livro, provavelmente sim, né? Esse estudo das zonas azuis, em que a gente conseguiu elencar 5 países aí que tinham uma longevidade muito maior que do restante do mundo. Isso chamou a atenção. Antes já haviam, sim, pesquisas sobre o tema, tá? Então, desde a década de 50 a gente já fala sobre isso, já se pesquisa sobre alimentação e longevidade, mas eu achei bem interessante que esse livro ele trouxe algumas novidades. Até então, acreditava-se que a longevidade estava muito relacionada a uma dieta pobre em gorduras. Olha que interessante. E depois, né, avaliando essas zonas azuis, que seriam esses locais em que as pessoas têm uma longevidade muito maior, identificou o contrário. Nesses locais, eles têm em comum que são uma dieta que não é pobre em gordura. A diferença são o tipo de gordura que é consumido predominantemente, um tipo diferente, né? Então, estudou-se o que havia em comum e surgiram muitas pesquisas sobre a dieta mediterrânea, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, alguns padrões alimentares encontrados em comum nessas dietas, desses locais, seria principalmente, tá? Um alto consumo de frutas, verduras, legumes, uma alimentação plant-based, né? O consumo de leguminosas. Por que o consumo de leguminosas aqui é tão importante? E quando a gente fala só de consumir mais verduras e legumes, quase sempre a gente está deixando de lado o consumo de proteínas. E hoje, cada vez mais a gente sabe a importância do consumo de proteínas, principalmente para uma maior longevidade. A gente tem uma condição que é muito comum, sarcopenia, que se dá justamente por uma massa muscular mais baixa. E a gente percebe que as pessoas não se atentam ao consumo de proteínas, então aí as leguminosas vão entrar muito bem, que seriam feijão, grão de bico, lentilhas. Esses grãos, tá? Eles são aproximadamente 25% proteínas, então nos ajudam muito. E também boas fontes de gorduras. E aqui até colocaria um parênteses especial para o alto consumo de peixes identificados nesses países das zonas azuis, tá? Então isso é interessante. O azeite de oliva, que é um excelente anti-inflamatório também. Aqui a gente entra nas gorduras boas, castanhas, linhaças. Então, tudo isso muito consumido. E aí, né, a gente consegue relacionar principalmente essas gorduras boas com o menor aparecimento de doenças cardiovasculares. Então, olha só, a gente voltando ali, né, para essa questão de a gente tomar cuidado com o aparecimento.
de uma doença. Como a alimentação está envolvida em muitos fatores. Por outro lado, tem outros alimentos que a gente pôde avaliar que era encontrado em menor quantidade nessas dietas. Não porque eles optavam por consumir menos de forma intencional, mas porque era uma menor oferta mesmo, mas depois que a gente identificou que tem ali uma correlação com uma melhor qualidade de vida. Então, olha só, baixo consumo de carnes vermelhas, principalmente. Gente, eu não estou dizendo aqui que não pode consumir carne vermelha, tá? Isso é muito importante. Existe, inclusive, um papel muito importante no consumo das carnes, a gente vai falar, mas as carnes vermelhas em excesso vão ter gorduras saturadas, que também vão contribuir lá para o aparecimento de doenças cardiovasculares, que a gente estava falando. Presença de tiamina, é um aminoácido essencial, a gente precisa encontrar ele na dieta, mas ele também está relacionado a alguns problemas cardiovasculares, tá? Então, olha só, o problema às vezes é o excesso, não é o consumo. Por isso que é tão importante a gente aprender a se alimentar bem, para não deixar faltar nada, mas também não exceder nada. Embutidos. Embutidos é algo, né, que a gente já sabe que tem um potencial inflamatório muito grande, um potencial cancerígeno pelo nitrito e nitrato, e é importante a gente se atentar, né, mais ainda que as carnes vermelhas. Também perceberam que nessas regiões, né, há um baixo consumo de baixo quando comparado com uma dieta mais ocidentalizada, de açúcar, sódio, conservante presentes e nos aqueles alimentos industrializados. Então, aquilo que a gente fala, aquela máxima, né, desembale menos e descasque mais, vale muito aqui quando a gente pensa em cuidar da alimentação para uma maior longevidade. Então, essas foram algumas características incomuns daqueles países, que muito se fala sobre a dieta mediterrânea. Aqui, a gente também pode destacar que a dieta desses países são muito variadas em nutrientes. Então, tem uma oferta nutricional muito legal. Uma observação que hoje a gente vê que países que não têm uma longevidade tão grande, também tem a presença dessas vitaminas e minerais. A diferença é que além de você encontrar com facilidade as vitaminas e minerais na dieta mais ocidentalizada, né, principalmente de países mais desenvolvidos, o acesso também aos industrializados é muito grande. E muitas vezes as pessoas trocam. Por mais que o acesso seja fácil, elas preferem ou elas optam os alimentos de menor densidade nutricional. E muitas vezes há uma falta justamente por substituir na dieta, tá? Mas, se a gente faz, né, essa alimentação mais focada em alimentos naturais, pouco industrializados, baseadas em verduras e legumes, a gente vai encontrar, então, principalmente, olha só, né, nutrientes que se destacam pensando numa longevidade. Vitamina D, vitamina C e vitamina A. Não que os demais nutrientes não sejam super importantes, todos têm sua importância, a gente precisa da ingestão de todos, mas eu destaquei esses porque eles têm um papel ainda mais legal ali na prevenção daquelas doenças que a gente comentou. Então, olha só, vitamina D vai ser essencial na manutenção da saúde óssea, sistema imune, o que pouca gente sabe, controle da glicemia, tá? Então, a vitamina D também tem um papel importante aí. Tanto que, comumente, pessoas que têm baixa vitamina D por toda a vida podem desenvolver uma resistência insulínica em algum momento, né? Principalmente no envelhecimento, uma diabetes mellitus tipo 2 que a gente fala. Então, é muito importante, tá? A gente vai encontrar nos ovos, em alguns tipos de peixe, no fígado. Mas é claro, não é só adquirir da dieta, né? A gente tem que tomar cuidado também com o sol, e aí entra em outro ponto, que hoje a gente não tem uma recomendação para se expor ao sol, para obter essa vitamina, também pelo alto índice de câncer de pele que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, muitas vezes a vitamina D é sim necessário suplementar, e aí por isso que precisa encontrar um bom profissional para avaliar se vai ou não ter essa suplementação, mas é muito comum, tá? A vitamina C, famosa pelo sistema imune, mas também é importante a gente falar que ela participa ali na síntese do colágeno, que também é muito importante, gente, nessa fase, né? Principalmente para manter a saúde das nossas articulações, né? Da pele também, a sustentação da pele, do músculo, então isso é muito legal. Até relacionado com a prevenção de alguns tipos de câncer pela sua ação antioxidante, que é muito forte.
tá? Então isso é bem legal também. E a gente encontra a vitamina C não só nas frutas cítricas, como muita gente acha. Também está muito presente, a gente encontra muito nas verduras verdes escuras, no alho, então eu coloquei essas imagens para dar uma ilustrada para a gente. Às vezes a fonte não é tão óbvia assim, tem muitos outros alimentos que vão estar ali também participando. A vitamina A também vai ser um potente antioxidante, assim como a vitamina C, né, o que também está relacionado com a saúde do coração, sistema nervoso, também prevenção de algum tipo de câncer, proteção da pele e da retina. Né? A gente vai encontrar a vitamina A principalmente em alimentos mais amarelados, ali aqui eu coloquei a abóbora pra gente, coloquei a manga, né, mas também está presente ali na goiaba, então tem alguns alimentos que a gente encontra ela. Então, tudo isso que a gente falou, né, muito baseada... Então, tudo isso que a gente comentou, trata-se de uma dieta plant-based, que a gente fala, né? Então, uma dieta que tem predominantemente ali verduras, legumes, base vegetal. Isso significa uma dieta vegetariana? Não, tá? Inclusive, como comentei, são países que consomem ali uma quantidade razoável de peixes, então não significa. Significa a gente ter como base a ingestão de frutas, hortaliças, legumes, que hoje tem sido o contrário do que a gente vê numa dieta mais ocidentalizada. Então, isso é muito importante. Também porque a dieta plant-based vai ter muitos fitoativos que vão ter funções importantíssimas e também atuar como antioxidantes. E a gente consegue tudo isso evitando industrializados e consumindo mais alimentos naturais. Um ponto muito, muito, muito importante, isso eu vejo muito na minha prática clínica, que é, como eu já falei um pouquinho, mas vou falar mais agora, sobre as proteínas, gente. A gente tem um consumo quase sempre inferior de proteínas, mesmo as pessoas, às vezes, que têm um grande consumo de carnes, né? Por quê? Elas são essenciais para a manutenção de massa muscular. E a gente sabe que depois, a partir dos 30 anos, a gente, se não cuidar, já começa a perder massa muscular, né? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. Quando a gente pensa em diminuir o consumo de carnes e aumentar o consumo de verduras e legumes, é muito provável que, se não tomar cuidado, vai faltar proteína. E isso, com certeza, vai afetar nossa vida no futuro. Gente, manter massa muscular está relacionado com todas as atividades diárias que a gente faz, desde levantar para ir ao banheiro, se levantar da cama sozinho, até comer, né? Todas essas atividades a gente precisa da massa muscular. Muitos idosos adquirem a condição de sarcopenia, que é justamente uma diminuição da massa muscular, porque não tinham esse conhecimento, né, quando eram mais novos, pouco se falava até então sobre manter massa muscular, e a qualidade de vida dessas pessoas é prejudicada com certeza. Mas existem outros tipos de carne, né? Então aqui a gente está falando de carnes mais gordinhas, mas mesmo as carnes vermelhas, sim, mais magras, podem estar com moderação na nossa dieta, também tem nutrientes importantes, tá? Então ali 2, 3 vezes por semana é uma quantidade considerada ideal para a gente ter carne vermelha. E também as proteínas vegetais, como eu estava comentando das leguminosas. Então, lentilha, feijão, grão de bico, esses alimentos são 25% proteína. Mais um ponto importante, às vezes a gente quer consumir muita proteína, sobe as leguminosas e o que a gente sobe junto? Os carboidratos. E aí também acaba se tornando uma dieta rica em carboidratos. Por isso, o balanço da dieta é tão importante. Então isso é muito, vocês percebem, não só pelas vitaminas e minerais, mas também pelo que a gente chama de macronutrientes, né, que seriam os carboidratos, gorduras e proteínas, tá? Então, além disso, fazer musculação ou uma atividade que trabalhe massa muscular vai ser essencial. Infelizmente, não adianta só a gente consumir a quantidade adequada de proteína se a gente não se movimenta e não trabalha essa massa muscular vai embora. Maravilha. Nossa, eu tô cheia de dúvida. Eu dei risada. Vamos lá. Eu tava falando aqui, né? Minha mãe faz sopa de grão de bico, que é uma delícia. Aí você falou assim, não, porque tem, né? Eu pensei, vou pedir pra mãe fazer, né? Aí você já veio logo com aumento carboidrato, eu dei risada. Exatamente. E é verdade, né? Porque a gente, às vezes, a gente não sabe equilibrar. Quem é leigo, realmente não tem essa noção
desse equilíbrio alimentar, né, necessário para o dia a dia. Mas, assim, quando eu digo em excesso, é porque eu já vi algumas pessoas vegetarianas, veganas, que precisam ter a sua proteína somente desses alimentos e vão acabar tendo uma ingestão maior do grão de bico, por exemplo. Ele é fonte de carboidrato. Não há problema em ingerir carboidrato. O problema é quando, além do grão de bico, vai lá e enche também essa sopa de batata, por exemplo. Né? Aí, provavelmente, um consumo excessivo de grão de bico mais um consumo excessivo de batata, nossa corrente sanguínea, isso vira glicose, né? E aí aumenta a chance do aparecimento da diabetes, que é outra doença crônica que a gente comentou lá no começo. Sobre as frutas relacionadas ao aumento da glicose, né? Isso também tem uma certa influência. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu também, que a gente acaba comendo, tem que comer muita fruta, tem que comer muito legume, mas de frutas, né? Gente, dificilmente alguém vai desenvolver diabetes pelo consumo das frutas, tá? As frutas ainda são alimentos muito ricos em fibras, vitaminas e minerais importantes. Algumas frutas vão ter mais carboidratos, outras menos, mas a gente tem que consumir todas, de preferência, né? Todas as possíveis. Por quê? Quanto mais frutas a gente consumir, maior a variedade de vitaminas e minerais. As pessoas confundem muito quem já tem o diabetes, né, tipo 2, que aí sim tem que tomar um cuidado um pouquinho maior da forma que vai consumir essa fruta, mas também não é sobre não consumir, tá? Mesmo quem tem diabetes pode e deve consumir frutas da forma certa. E com quem ainda não tem, às vezes tem medo de ter. Então, as frutas, né? Sim, a gente fala que tudo em excesso, fora das quantidades adequadas, pode fazer mal. Até salada, que a gente brinca. Então, as frutas é a mesma coisa. A recomendação é de 2 a 3 porções de frutas por dia. Existe o açúcar da fruta, ele não é uma quantidade muito grande, né, se a gente comer na quantidade certa. O que influencia também é que algumas frutas têm um pouquinho mais, um pouquinho menos de fibras, isso influencia a rapidez de absorção do açúcar dela, que a gente chama de índice glicêmico. Isso está muito relacionado com o pico de insulina e, a longo prazo, resistência à insulina que leva ao diabetes. E aí a gente sempre indica algumas formas de consumir as frutas de maior índice glicêmico com mais fibras ainda, justamente para lentificar a absorção desse açúcar. Por exemplo, a banana, vamos comer a banana nunca pura, nunca sozinha no meio da tarde. Jogar um farelo de aveia, um iogurte desnatado junto, porque esses alimentos vão justamente lentificar a absorção do açúcar no intestino. Mas são extremamente importantes o consumo. Eu já ouvi dizer, Ana, por exemplo, eu como uma fruta e aí eu tomo café. Então, sei lá, eu como uma laranja e eu vou lá e tomo uma xícara de café, ou eu como feijão e depois o cafezinho logo, né, na sequência de um almoço. E que isso limita tanto a absorção de ferro quanto a absorção de vitamina C. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, porque eles competem pela absorção, tá? Então, a cafeína, especificamente do café, vai atrapalhar ali a absorção do ferro, vai atrapalhar a vitamina C. Ao mesmo tempo que se você tira esse café e coloca um limão ali para temperar alguma coisa na sua salada, ou mesmo um suco de limão sem açúcar, que também vai ser de baixo índice glicêmico junto com a sua refeição, isso aumenta a absorção do ferro. E isso é algo que muitas vezes as pessoas não se atentam da forma que deveriam, né? Grande parte dos meus pacientes chegam no consultório falando que tem esse hábito, alguns até já ouviram que faz bem tomar um cafezinho depois do almoço, por conta da digestão. Então, assim, lógico, se for uma exceção, não, hoje realmente estava muito cansada, precisei depois do almoço tomar um cafezinho para dar uma acordada, para melhorar a digestão, é uma exceção da exceção, mas esse hábito diário pode sim. Então, tem alimentos que melhoram a absorção dos outros. Outra coisa que não é tão interessante, a gente falou aqui da importância da gente colocar as leguminosas no nosso dia a dia, do feijão, do grão de bico, para aumentar a proteína vegetal. E aí, também seria legal pensar no consumo de cálcio, que muita gente acha que está só no leite, está só no queijo, e não, né? As verduras verdes escuras também são muito, muito ricas em cálcio. Só que, se a gente quer colocar isso junto, não vai ser tão legal.
Porque o cálcio diminui a absorção do ferro. Então, olha que interessante. Às vezes, até o horário que você está consumindo esses alimentos está tendo ali alguma alteração. Aquele feijão que algumas pessoas gostam de colocar queijo, baião de dois que o pessoal faz. Então, tudo isso, pensando no valor nutricional, você está diminuindo ali a absorção. Cada caso é muito único e tem que ser avaliado, essa é a verdade. E é interessante também, até que gostaria de puxar o gancho de outros suplementos que a gente fala muito, né? Por exemplo, o whey protein, suplemento de proteína, a creatina, muito se fala sobre isso, principalmente para pacientes mais velhos. Por que isso? Porque a nutrição é uma ciência que está sempre com novos estudos, né, gente? Sempre se fazem estudos para avaliar algo que antes havia sido falado e depois vai mudando. Então, por exemplo, a creatina, a gente tinha muito medo de causar lesão renal, né? Muito se viu sobre isso, hoje já se sabe do potencial enorme da creatina, da manutenção da massa muscular para idosos, né? Principalmente pensando naquela questão da sarcopenia que eu comentei. E já se sabe que não é, lógico, tem que avaliar. Um paciente que já tem uma questão renal, não é indicado a gente passar doses altas, mas para um paciente que não tem nenhum problema, já seria muito legal pensando na questão da massa muscular. Whey protein, que tantas pessoas têm medo de consumir, nada mais é do que proteína, tá? É a proteína do soro do leite. A gente é uma proteína mais isolada, então ela não vai junto com carboidrato, como é o caso das leguminosas, ela não vai junto da gordura, como é o caso do ovo. Uma proteína que você passa ali para a pessoa, isso pode ajudar muito, sim, ela bater a proteína diária e manter a massa muscular. Dentro do que você pode, do que tem ali de fácil acesso, você preferir descascar menos e desembalar mais. Desembalar menos e descascar mais. Eu acho que essa é a máxima que pode falar um pouquinho sobre isso. Então, é super importante tudo que você falou, acho que foi riquíssimo, eu quero só agradecer mesmo. E com certeza está super convidado. Eu queria até fazer uma proposta aqui, né? Primeiro, vou pedir para todas as pessoas que estão nos assistindo, para todo mundo aí, já deixar lá no comentário o que vocês gostariam que a Ana trouxesse para a gente poder estar montando essa série que tivesse a ver com todo mundo, de 0 a 100, porque o Longe Talk é isso, né? Um olhar para o seu eu amanhã. Então, eu acho que a gente tem que trazer. Então, deixem aí nos comentários, que eu acho que vai ser muito legal. Já está aceito o convite, viu? Opa, coisa boa! Muito bom. Então, eu só quero agradecer, né? Agradecer muito, Ana. Você foi mais do que uma roda de conversa, foi uma aula, foi uma reflexão sobre como a gente pode entender esses alimentos, como a gente pode trazer eles para a longevidade. Você trouxe um fator muito importante, que é o quanto que a gente sempre fala, né? Que é um olhar para o seu amanhã, quanto antes a gente se preocupar com a nossa massa muscular, né? Quanto antes a gente se preocupar com isso, quando chegar numa época que a gente vai precisar disso um pouco mais, a gente vai ter, né? Só gratidão mesmo, muito. Eu que agradeço, muito obrigada pela confiança, né, em me trazer aqui e permitir que eu falasse um pouquinho também. Fiquei muito feliz, me senti lisonjeada mesmo, né, de tantas pessoas por aí eu ter vindo, então fiquei muito feliz. Obrigada e estou muito grata também pelo convite. Eu vou amar participar com você. Maravilha, obrigada. muito bom.